Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Eu sou Bárbara Souza e te faço companhia a partir de agora. Hoje, para debater comigo sobre as heranças africanas, temos aqui no estúdio Alcino Amaral, historiador e professor do curso da História da Imprensa Negra no Brasil, da Escola de Comunicação Antirracista do Notícia Preta. Seja bem-vindo, Alcino. Obrigado pelo convite. Bom, a Ebla Marcondes também está com a gente hoje. Ela é produtora cultural e transforma pequenas ideias em experiências incríveis. Não é isso mesmo, Ebla? Seja bem-vinda. Isso, muito obrigada. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da preservação de igrejas, museus, quilombos e centros culturais ligados à memória e valorização da cultura negra. Mas antes de começar nosso debate sobre as heranças africanas aqui na cidade do Rio, a gente vai ver uma reportagem que eu fiz lá em Madureira. Olá, tudo bem? Tudo. Como você tá? Tô bem. Então, Raquel, guia de turismo em Madureira. Por quê? Você gosta daqui? Você trabalha especificamente com essa região? Bom, eu venho de uma realidade onde o subúrbio é muito presente. Eu tenho o turismo como um olhar para também dividir as vivências, né, de uma mulher negra no Rio de Janeiro. Então, quando eu estava ainda estudando, eu comecei a pensar, por que não compartilhar isso? Eu recebo pessoas do mundo todo aqui em Madureira. Eu trabalho muito com afroturismo, então estou sempre aqui em Madureira, na Pequena África, no centro do Rio, né? Lugares que remontam e que contam a influência negra na nossa cultura. Né? E aqui a gente está em frente ao Viaduto de Madureira, esse lugar tão famoso, o Baile Charme. É algo importante para nós ter preservado esse lugar e essa vivência. É incrível porque as pessoas elas se preparam, né, vestem a sua melhor roupa e cada um no seu estilo. Isso eu acho incrível também do Baile Charme, que você não precisa se adequar a um estilo específico, você pode ir com o seu, mas como já diz aquele funk antigo, né, do tempo lá dos tempos áureos do funk, qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Eu e Raquel aqui na quadra do Império Serrano, em Madureira. Ele foi fundado por pessoas que tinham já uma tradição negra muito forte, ligados ao jongo, um grupo de pessoas que vêm, né, descendentes desses ex-escravizados, pessoas que começaram uma nova vida nessa região e muitos trabalhavam na região portuária, na estiva. Então isso faz com que eles tenham esse encontro do jongo com o samba na região da Pequena África e esse encontro ele vem descendo a linha do trem, chega às regiões de Madureira, de Alto Cruz e adjacências. Finalmente nós chegamos no Mercadão de Madureira. O tão famoso Mercadão faz parte até de música e que é referência para compras, né? Mas esse Mercadão aqui nesse centro, como a gente vê hoje, como ele surgiu? Como ele começou? Ele chega aqui no final da década de 50, em 59 é inaugurada essa nova sede e se torna esse grande polo de compras, tanto de insumos hortigranjeiros como principalmente de artigos religiosos. Como acabamos de ver agora há pouco, o bairro de Madureira é muito importante para a manutenção e preservação da cultura africana aqui no Rio de Janeiro. Bom, Alcino, pensando no que a gente vê e consome de cultura negra aqui no Rio, pensando em Madureira especificamente, né? Eu fui lá, estive lá vendo, consumindo o que a gente tem lá, tem o Baile Charme, tem as escolas de samba, tem o próprio Mercadão, que é um centro de compras, mas que também está ligado à história e cultura. Qual a importância de preservar esses lugares? Então, é central, né? Eu vejo a cidade como um espaço em disputa a todo momento. Uhum. E a cultura negra ela foi uma cultura que, ao longo dos anos, ela passou por um processo de apagamento histórico muito forte. Então, a cidade sendo esse espaço de disputas e a cultura negra sofrendo tanto apagamento, eu acho que bairros como Madureira resistem e, de alguma forma, celebram a resistência dessa cultura tão diversa, tão rica, das culturas negras, né? Enfim, e de todo esse processo que permitiu com que a gente estivesse aqui hoje, né? Tem uma
frase muito interessante, um conceito, melhor dizendo, que foi de uma educadora importantíssima nos estudos, enfim, das relações, da educação, do ensino de história, que ela vai falar sobre valores civilizatórios afro-brasileiros. E ela vai falar que, enfim, a África civilizou o Brasil. Então, a nossa cultura hoje é preservada, a nossa cultura hoje que se manifesta nos bailes, nos encontros, na comida, na musicalidade, na gastronomia, enfim, em diversos ambientes, diversos contextos, ela é uma riqueza que permitiu que a gente estivesse aqui vivo e bem, né? Então, acho que é por aí. Exatamente. E, Ébila, pensando em quem faz com que essas memórias permaneçam vivas. Então, quem movimenta o cenário cultural desses locais. Como você vê o trabalho dessas pessoas, né, como o seu trabalho de produtora cultural, para poder manter viva essa história? Cara, o nosso trabalho é um trabalho que precisa ser muito valorizado, né? Porque a gente manter viva a cultura de uma cidade, de um país, de um povo, é combustível para esse povo continuar crescendo, continuar se manifestando, se empoderando. Então, é um trabalho para a cidade, né? Para a comunidade inteira, para toda a cidade. É um trabalho que as pessoas nem sempre reconhecem. E pensando, Alcino, no trabalho cultural, não só, mas educacional, né? Levando isso para a questão da educação. Como integrar essas duas coisas? Então, eu acho que são coisas que são complementares, né? Elas estão em diálogo, né? Eu, por exemplo, na minha prática enquanto professor, não consigo muito bem diferenciar e distinguir tudo que, por exemplo, eu, de certa forma, relaciono, pratico e aprendo dentro de um universo cultural, dentro de um universo sociocultural. Então, acho que a cultura e a educação, elas são complementares, ainda mais se a gente for pensar na educação para além desse ensino tradicional, né? Sim. Então, se a gente for voltando no conceito que eu havia falado, a ideia de valores civilizatórios afro-brasileiros é uma ideia de uma pedagoga, Zoilda Goredo da Trindade, e ela vai falar que a musicalidade, a circularidade, o axé, enfim, e outros princípios são princípios centrais para, inclusive, o ensino. São princípios centrais para civilizar, para ensinar, para fazer com que a gente se organize enquanto povo, enquanto sociedade. Então, cultura e ensino, para mim, estão completamente relacionados, assim, ainda mais se tratando da cultura preta. Sim. Ébila, eu fiquei pensando aqui também sobre, além dos agentes que tornam possíveis certas culturas permanecerem vivas, pensando também do outro lado, né? Como possibilitar financeiramente, com políticas públicas, que esses lugares estejam acessíveis para que as pessoas possam ir até eles, incentivar as pessoas a irem a esses lugares. Eu acho que não tem dúvida aí, quando a gente fala em incentivo à cultura, que o Estado precisa estar, né, junto nessa batalha aí. A gente ter leis de incentivo, editais, focados em certas regiões, focados em temas, né, específicos. É muito importante para, de fato, a gente conseguir tirar as ideias de papéis, né, as ideias dos grupos e colocar em prática. A gente precisa também viabilizar que essas pessoas, né, que a sociedade como um todo consuma, né, os eventos culturais, as programações culturais, possibilitando circulação na cidade, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Circulação e segurança na cidade, a gente consegue se mobilizar melhor, né? Ter mais mobilidade na cidade para frequentar os lugares e continuar perpetuando os nossos ensinamentos ancestrais. A gente poder chegar, né,
sair bem desses lugares faz parte, né? E a gente vem falando de história, do que foi feito do passado. Olhando historicamente, o que muitos desses lugares você aponta como que eles têm em comum? Você apontaria, Alcino? Comum? Então, acho que, pensando um pouco nessa dinâmica de disputa, eu acho que eles apontam para uma outra memória diferente da memória oficial. Acho que a cidade do Rio de Janeiro, por anos, constituiu, né? Sim. Então, quando eu penso, por exemplo, sei lá, a gente está falando de Madureira, mas eu faço os processos de mediação e visitação em determinados territórios da cidade, por exemplo, na zona portuária, Pequena África, a gente discute muito isso, né? Como aquele território foi um território que houve muito apagamento histórico. Sim. E, de certa forma, por conta de resistência preta, por conta das pessoas que, enfim, abriram os caminhos para a gente, esse território sinaliza que há presente forte uma outra memória sobre esse espaço, para além da memória institucional, para além da memória pública. Então, acho que é interessante a gente pensar como esses espaços, esses redutos de cultura negra na cidade sinalizam para esses tensionamentos, para essas disputas, né? A Ébla falava sobre a questão do papel, da importância do Estado no incentivo à cultura e no desenvolvimento. E é interessante pensar que esse papel é uma responsabilidade, porque a gente sabe que foi esse Estado que, há não poucos anos atrás, do ponto de vista histórico, foi responsável por um processo de abolição inconclusa, foi responsável por, enfim, pelo menos 300 anos de escravidão e tráfico atlântico de escravizados. Então, há uma responsabilidade por parte desse Estado. E eu acho que, de certa forma, essas diferentes localidades sugerem outras histórias, outras narrativas, outras memórias, outros personagens. Então, é um processo de disputa, de tensionamento. Aproveitando até o gancho do Alcindo, né, assim, quando ele traz a Pequena África, quando eu recebi o convite para participar aqui do debate, eu fiquei, né, me perguntando e tal, fazendo o exercício de como que seria nosso papo, né, e aí eu fiquei pensando herança africana nos locais históricos, né, e aí eu fiz esse exercício de lembrar quais são esses locais históricos que a gente tem na cidade, né. Como que a nossa cidade conta a nossa história, né? E aí, como que a nossa cidade conta a história do povo preto no Rio de Janeiro, né? Sim. E não tem como a gente começar essa conversa, né, falar sobre isso, sem falar do trabalho importantíssimo que o Alcino é parte, né, lá na Pequena África. É um trabalho super importante que... felizmente e infelizmente, há pouco tempo que a gente tenha uma valorização daquele espaço que é o berço da cultura afro-brasileira carioca. Sim. Ali começa o Rio de Janeiro, ali começa o que a gente sabe hoje, o que a gente tem hoje de cultura, o que chegou em Madureira começou ali. Sim. Então é importante a gente olhar com muito carinho. Eu fico muito feliz de hoje a gente ter aquele espaço revitalizado, de ver tantas pessoas visitando, tantos grupos ali. Eu acredito que eu, até o momento, ainda não fiz nenhum trabalho cultural ali naquela região, mas tenho projetos para executar ali. Mas eu acredito que ainda tem muitas melhorias a acontecer, né? Eu acho que o Alcino pode falar um pouco mais sobre isso, mas já é um grande passo a gente ter uma revitalização de toda aquela zona portuária, da saúde, né, daqueles bairros ali da parte central do Rio. E é legal olhar assim, para esse ponto da cidade, né, e lembrar que assim, ali começou, mas e o caminho, né? E agora? E o meio do caminho? Foi ali que a gente começou, ali tem muita dor, tem muita história, né? É importante a gente saber da nossa história, a gente saber dessa dor, mas e aí? Vamos continuar, Estado? Vamos continuar. A gente revitalizou aquele espaço, mas tem muitos bairros no Rio de Janeiro
que tem muita história, muita herança que precisa ser revitalizado, né? Eu acho que até o bairro mesmo onde eu moro, que eu moro em Vila Isabel, Vila Isabel também é um berço da cultura africana, né? É uma herança muito grande que a gente tem ali. E a gente precisa revitalizar esses bairros, trazer a cultura, né? Fomentar eventos, monumentos, obras visíveis, enfim. Eu ia até perguntar para o Alcino, porque a gente tem no nosso imaginário, quando a gente pensa em cultura negra no Rio de Janeiro, alguns lugares já vem à mente. Você diz a Pequena África, Madureira, que é um circuito cultural bastante intenso, mas que outros lugares do Rio não fazem parte desse circuito, que estão ligados à herança, à história afro-brasileira, e que a gente não tem muito conhecimento, não tem muito acesso. Maneira. Eu sempre falo assim nas visitas e nos percursos, né, que a gente realiza, eu sempre brinco que a cidade do Rio de Janeiro, ela não tem uma pequena África, né? Seria mais correto pensar em pequenas Áfricas, né? Faço isso antes da exposição famosa de São Paulo. Mas um pouco provocando no sentido de que, primeiro que pensar em África é pensar numa diversidade, numa riqueza muito grande. Fragmentos do continente africano, Áfricas, no plural, desembarcaram até aqui e formaram a nossa cultura, que é a cultura afro-brasileira. E sendo o povo preto, o povo que de fato civilizou esse país, o povo preto e o povo indígena, né? As civilizações indígenas civilizaram, construíram o nosso país. Eu acho que é difícil pensar em lugares que a cultura negra ou a cultura afro-indígena não sejam balizares. Então, acho que, invertendo a sua pergunta aqui, vou te responder com uma outra pergunta, eu queria pensar num lugar onde a cultura popular negra e indígena não fosse central, né? Mas, às vezes, a gente não percebe por conta dessa dimensão do apagamento. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu sempre gosto de provocar os meus alunos, também sou professor de educação básica, de provocar eles a pensar um pouco, por exemplo, nos nomes dos bairros, né? Se a gente for pensar os nomes dos bairros, sei lá, eu falo, por exemplo, com eles, sei lá, a gente já estamos aqui no Maracanã. O Maracanã é um nome indígena também, assim como outros. Então, essa dimensão, quando eu falo em Maracanã com eles, eles pensam, tipo, no estádio, né? Sim, no futebol, no esporte. O estádio, prédio, asfalto, é uma outra dinâmica. Sim. E pensar em Maracanã enquanto território indígena é também uma forma de tensionar essas relações. Então, é isso, né? A cultura preta, a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, ela faz parte do que é a nossa cidade. A grande questão, acho que a nossa cidade sempre negou essa história aí, por isso que eu comecei falando sobre essas disputas, esses tensionamentos, né? Sim. A cidade, ela foi negado, né, e apagado os grandes nomes, né, importantes que fazem parte da construção da cidade, tanto da construção braçal mesmo e da construção cultural, né? A gente tem ali o samba, não só o samba, mas o Túlio Irmãos Rebouças, que por muitos anos foi apagado de que os Irmãos Rebouças são homens negros, né? Sim. Lá mesmo em Vila Isabel, a gente tem vários nomes de ruas ali que foram abolicionistas e a galera ali daquela região não conhece, não sabe. E aí a gente esbarra novamente no que o Alcindo trouxe, que é atrelar a cultura e a educação. Né? Se a gente não, de fato, executar a Lei 10.639, a gente vai estar enxugando gelo, a gente vai estar construindo esses lugares, mas, assim, vai ser muito mais lento, sabe? A gente precisa construir, fazer esses espaços, mas também estar paralelo nas escolas, na educação com a população, incentivando e reensinando essa população do como se construiu mesmo a cultura no Rio de Janeiro. Bom, o nosso papo tá ótimo, mas a gente vai fazer um breve intervalo e volta já com mais Câmara Rio Debate, especial Notícia Preta. O nosso assunto de hoje são as heranças africanas. A gente volta já.
Já estamos de volta com o Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. E eu já volto falando agora sobre a questão do centro da cidade. Né? No VT a gente viu bastante Madureira, que é um reduto que a gente já conhece dos circuitos culturais, né? Mas a Pequena África, por exemplo, Cais do Valongo, é um lugar que traz, como a Ébla falou, memórias muito dolorosas. Mas a gente tem um processo também de ressignificar esses espaços, trazer um outro olhar para eles. Como você coloca esse processo, Alcino? Como é ressignificar um lugar que traz muita dor, mas que aquela história precisa ser contada para a gente não repetir, por exemplo? Interessante, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do Cais do Valongo, a gente está falando de uma região que é entendida como uma região, um centro de memória sensível, né? Como você bem colocou. Então, ali, no Cais do Valongo, entende-se que ocorreu um crime contra a humanidade, né? Então, ele, inclusive, pela própria Unesco, ele é entendido como um título equiparado a, por exemplo, campos de concentração, as cidades de Hiroshima e Nagasaki bombardeadas ao fim da Segunda Guerra. E, de fato, essa memória ela evoca dor, ela evoca, enfim, um processo de violência absurdo que começa lá na captura dessas pessoas que foram transportadas para cá de forma forçada e desembarcaram aqui. Mas, ao passo que a gente está pensando a cidade enquanto esse espaço de disputa, é interessante pensar que, historicamente, essa pessoa que desembarcar aqui, ela sempre foi entendida enquanto um cativo, né? Enquanto um mercado, enquanto uma mercadoria, enquanto um animal, ou pior do que isso, né? Eu sempre falo, essas pessoas eram chamadas de peças, né? Então, e aí, quando a gente começa a estudar, se aproxima dessa história, a gente percebe que essas pessoas legaram, essas pessoas civilizaram o nosso país, as Américas, e transformaram completamente. Então, não significa festejar esse processo de forma crítica, mas conseguir compreender que esse processo foi um processo central para a gente estar falando, por exemplo, de riqueza da cultura brasileira, né? Então, entendendo isso, entendendo o quão rico essas Áfricas que aqui desembarcaram, destinou para a gente de certa forma conseguir, e entendendo também a resistência dessas pessoas, né, mediante o processo de apagamento, enfim, a gente conseguir de certa forma celebrar essa cultura afro-brasileira. Por isso que a gente fala, né, celebração da cultura afro-brasileira. E celebrar a cultura afro-brasileira é ter muito respeito pela nossa história, pela nossa ancestralidade, pelas nossas tradições, mas é também conseguir não só respeitar, mas conseguir continuar, enfim, seguindo os passos, né? Para que isso não seja desvirtuado, apagado, ou para que vire daqui a alguns anos cultura de branco, né? Que é o que ocorre. Então, acho que tem um pouco disso. Você, Ávila, você pensa sobre como tornar esses processos dolorosos em processos reflexivos, por exemplo, e até culturais, assim, você levar para o lado da cultura e da educação, por exemplo? Eu gosto muito de pensar que a gente precisa atrelar a nossa história, né, os feitos da população negra ao bem-estar, sabe? Eu acho que eu, por exemplo, assim, não gosto de ver nada é muito difícil para mim ver filmes, séries, enfim. Para eu ler Um Defeito de Cor foi quase um ano, porque me doeu muito. Eu acho que é muito importante a gente incentivar a atrelar a nossa imagem, a nossa história, a nossa cultura bem-estar. Então, eu acho que é muito importante a gente ter locais limpos, arejados, bonitos, com ótima qualidade sonora, bem diagramado,
bonito, né, na questão de designer. Eu acho que isso traz uma memória também, assim, acessa o nosso cérebro num lugar que traz satisfação. Sim. Sabe? Que traz, assim, poxa, que legal, que bacana que eu faço parte disso lindo. É importante a gente olhar, sim, para a nossa história e ver que a gente foi... que cometeram crime com o nosso povo, né? Que a gente, em África, a gente não estava... nesse lugar, a gente é descendente de reis e de rainhas, e aqui trouxeram a gente para esse sofrimento, e a nossa história, a nossa visão é de glória, é de sucesso. É atrelar a coisas boas, atrelar coisas boas, a eventos confortáveis, a equipamentos culturais em ótimas qualidades, arejados, com água, com sombra, sombra e água fresca. Aí é bom demais. Né? Eu acho que a gente precisa colocar os eventos culturais negros, né, em lugares confortáveis, de ótima qualidade, sabe? Com tudo de bom, assim, que a gente bota em ótima qualidade, de luxo, de conforto. Sim. Eu acho que esse é um caminho para a gente ressignificar essa dor, sabe? Eu gosto muito do Parque de Madureira. Sim. Eu acho que ali foi um projeto que deu certo, assim. Eu costumo frequentar com a minha família e acho que é muito bonito, está conservado. Você incentiva enfim, as pessoas muita coisa... a celebrar e sair desse lugar de dor, né? Exatamente. E eu acho que isso podia se replicar em outros lugares na cidade. Assim. Sim. E a gente está falando bastante do passado, né? A história faz isso, mas quando a gente fala também de preservar os lugares históricos da nossa cidade, a gente também está falando de futuro, né? Acho que a gente está falando de levar adiante essa história e essa cultura. Eu acho que é uma questão que a gente tem falado bastante aqui. Qual o impacto para o futuro de preservar essa memória? Esses espaços culturais, essas iniciativas, essas produções, seja na dança, na comida, qual o impacto para o futuro, para as próximas gerações? Eu gosto muito de trazer, assim, nos debates que eu participo, enfim, onde eu tô, o Andi Criação COFA, né? Que é a gente voltar ao passado, ressignificar o presente para construir o futuro. E eu acho que a gente está nesse papo caminhando até nesse sentido, né? A gente olhou lá atrás, e aí como que a gente está hoje, né? Como que a cidade do Rio de Janeiro hoje conta a história da cultura negra, né? O que a gente tem de monumentos espalhados pela cidade, né? Quem vem visitar o Rio de Janeiro, qual é a história que o Rio de Janeiro conta, sabe? Qual é a história do povo preto que o Rio de Janeiro conta? Antes da gente chegar no futuro, eu acho que até a gente passar agora no presente, eu acho que a gente pensar no presente, assim, no século 20, 21, né? Os dias atuais, assim, como que a gente está hoje, assim, quem fez hoje, quem fez nesse período, está sendo lembrado, está sendo exaltado, está sendo reconhecido, sabe? A gente tem aí algumas personalidades negras que continuaram essa herança lá do Cais do Valongo, que pegaram essa dor, ressignificaram e deram força para a gente hoje estar aqui, 2 jovens negros dentro de uma TV, né, da Câmara, e falando sobre cultura negra. E isso é fruto de que alguém lá atrás pegou essa semente do Cais do Valongo, ressignificou ela, trabalhou. E aí, cadê a história dessas pessoas, sabe? Como que o governo, enfim, o Estado,
Até mesmo as marcas privadas, que eu acho que tem muita responsabilidade nisso, Claro. como que elas estão incentivando essas pessoas que estão nesse meio do caminho? Algumas, infelizmente, não estão mais aqui, mas outras estão vivas e que não têm o reconhecimento devido, sabe? A gente tem o Clube Renascença no Andaraí, que está, assim, largado. Daqui a pouco vai virar um clube de brancos. E foi um clube extremamente importante para a manutenção da nossa história, né? Para a nossa cultura. A gente tem personalidades que até hoje estão aí trabalhando muito firme e forte. A gente tem Dom Filó, a gente tem, enfim, muitos nomes. A gente tem personalidades que a gente acaba só reconhecendo o valor delas quando elas se vão. Exatamente. Né? E a gente tem muita história para aprender com elas, muitos aprendizados. Exatamente. Acho que isso também passa pelo que a gente entende de história negra também, além dos lugares físicos, também são as pessoas, né? Você vê, por exemplo, os quilombos, não só as regiões, são as pessoas que estão ali trocando e mantendo aquela história viva a partir da troca, né? A gente tem quilombos urbanos hoje que estão super funcionando. Eu fiz um evento recentemente no quilombo Ferreira Diniz, que fica na Glória. É um quilombo de super fácil acesso, sabe? Que precisa de uma reforma, que precisa de um apoio aí para revitalizar aquele espaço e continuar ali fazendo... Tornando ele possível, né? Exatamente. Mas talvez, né, um questionamento para vocês. Tem a ver com conhecer esses lugares, porque eu acho que o Cais do Valongo, toda a região da Pequena África, a gente vê hoje, né, uma frequência de pessoas indo lá visitar, o Alcino tem esse trabalho lá na região, mas e os lugares, foi o que a gente pontuou, né, de que a gente não sabe que não fazem parte do circuito que a gente está habituado a fazer. Eu acho que vocês pensam sobre levar ao conhecimento, né, de as pessoas conhecerem esses lugares fora para que a gente consiga consumir também? Com certeza. Acho que tem tudo a ver, né? O ensino, ele se dá em espaços formais e não formais, né? A escola, a sala de aula é um espaço formal de educação. Aí até reforçando aquilo que a gente estava discutindo sobre a relação da cultura com a educação, é isso, né? A cultura, acho que é uma ferramenta importante de potencialização do ensino em espaços não formais, para além da sala de aula. E aí, quando a gente desenvolve esses projetos, quando a gente convida as pessoas a, por exemplo, num evento, enfim, numa atividade cultural, num passeio, num programa, numa peça, a conhecer um novo espaço, a gente está produzindo, sim, ensino, educação nesses espaços, né? Isso é muito importante, isso é o que possibilita com que a gente vislumbre novos horizontes, assim. Para finalizar, eu gostaria que vocês dissessem um pouco do que significa preservar a herança africana na cidade do Rio de Janeiro. Então, você que sabe. Pode começar. Tá bom. Preservar, o que significa preservar a herança africana na cidade do Rio de Janeiro? Então, acho que preservar a herança africana na cidade do Rio de Janeiro, acho que muito relacionado com tudo que a gente tem discutido, eu acho que é ter um comprometimento com a nossa história, né? Acho que é isso, né? As pessoas que nos antecederam, tem um dado histórico, eu gosto de dados históricos, sou professor de história, tem que gostar, mas tem um dado histórico que é interessante, ele data de 1910, e foi na ocasião, assim, o presidente do então Museu Nacional do Brasil, ele foi para Europa, e aí ele foi para a Europa num evento internacional, né? Imagina, a gente hoje está no Rio do G20, né? Imagina, sei lá, o G20 da época lá de 1910, início do século XX, era um evento internacional que congregava inúmeros estados-nações à época, e aí ele foi para esse evento dando uma posição do Estado brasileiro frente a uma grande questão,
que era uma questão não só do Brasil, era uma questão internacional. Imagina hoje a questão ambiental é uma questão de preocupação das instituições, das organizações, dos estados, é uma questão internacional. E à época a grande questão internacional que mobilizava o mundo era a questão da raça, da questão do problema da cor. E aí ele foi dar uma resposta nesse contexto, falando que o Brasil estava comprometido em inúmeras atividades para acabar com o problema relacionado aos homens de cor e que uma das suas iniciativas era o reforço à imigração que, a longo tempo, ia produzir o embranquecimento da população e que o Brasil, em 100 anos, teria uma população majoritariamente branca. Só olhar pra gente, ele errou. E aí é interessante... Tem o pessoal empenhado aí. Tem pessoal que está empenhado ainda nesse processo. Mas acho que um pouco disso, né? Preservar a nossa história, a nossa herança, é negar essa afirmativa, tanto no tempo presente, né? É negar essa afirmativa no tempo presente, mas muito preocupado e muito atento ao compromisso que isso significa com as pessoas que negaram nesse tempo, que era um tempo muito mais difícil. Então, toda vez que eu, por exemplo, dou o percurso, eu penso, não tem como não pensar, eu penso na minha avó, que tem 94 anos, e o que ela não viveu enquanto uma mulher preta retinta. E aí, se você for um pouco mais para trás, na minha tataravó, e aí acabou. E aí a gente tem um compromisso, eu acho que preservar a nossa cultura tem um compromisso com as pessoas que nos antecederam e entender que isso é um legado nosso. E você? Você repete a pergunta, por favor? A importância de você preservar esses espaços culturais, a herança africana que a gente diz, espaços culturais, museus, igrejas, qual a importância? Como que a gente vai fazer para preservar como a gente essa faz herança? isso, E a importância de fazer isso, de fato. Eu acho que, assim, um povo sem cultura né, é um povo falido, assim, né? Então, fomentar a cultura é elemento principal para a gente mover a economia do espaço como um todo, né? Mas pensando, assim, como a gente faz para... Pensando no futuro, né, do Sankofa, até voltando àquela ideia do Sankofa, passado, ressignificar o presente para construir o futuro, eu vejo três principais pilares assim, para a gente continuar fomentando e preservando a cultura negra. Eu acho que uma das principais dela é a gente ter pessoas pretas que vivem essa cultura nos espaços de poder, podendo decidir sobre a cultura. Né? A gente não pode ter numa Secretaria da Cultura, por exemplo, só chefes brancos, só pessoas, né, de um mesmo núcleo cultural ali decidindo e, né, fazendo cultura dentro daquele grupo, né? Aquela vivência. Aquela vivência. Então, eu acho que um primeiro passo seria isso, né? A gente dar vez e dar voz às pessoas que fazem cultura em outros lugares, né? De outros nichos. Sim. Outro ponto que eu acho que é importante também para a manutenção da herança africana é a gente trazer bem-estar, atrelar o bem-estar da população preta nesses lugares, né? Um exemplo assim, bem básico disso assim, é a gente ter, não adianta a gente fazer um monumento de zumbi no meio de uma avenida que passa carro sem nenhuma sombra, sem, sabe, nenhuma barraca, nem nada ali daquela praça. Ninguém para ali para ver, para observar, para contemplar, para refletir sobre aquela figura. Sim. Eu acho que assim, não faz muito sentido, né? Então, é mais ou menos nesse lugar. A gente tem que fazer cultura, mas fazer de uma forma que traga bem-estar, que traga interação com conforto, interação de pessoas.
E outro que, assim, talvez seja até um dos principais é a educação. Não adianta a gente fazer tudo isso sem a gente não estar ali nas escolas, na base, principalmente na educação infantil. A gente está ali conversando, implementando de fato a Lei 10.639, falando sobre a verdadeira história, né? Como aquele enredo da Mangueira, a história que a história não conta. Eu acho que esses são um dos principais pontos assim, para a gente continuar a herança africana. Bom, obrigada, gente. O Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença dos meus convidados aqui hoje e a sua companhia com a gente até aqui. Para ver e rever esse programa, acesse o nosso site câmara.rio e também as nossas redes sociais com o @CâmaraRio. Até a próxima. Tchauzinho.